Estamos aqui novamente para esse encontro todo especial que a gente tem aos sábados, 7h30 da noite, no Alinhados Podcast. Sabadou, e hoje é um sábado de alegria, de reverência, muita gente aí curtindo essa noite especial de carnaval, mas nós estamos aqui, para trazer também um convidado muito legal, muito especial, para contar a história dele e ter envolvimento com música, porque é claro que a gente quer trazer pessoas aqui que têm histórias incríveis. E eu conheci ele no rádio, eu estava fazendo um programa e ele chegou como convidado e ele me encantou. Gente, tem um repertório incrível, a voz nem se fala e eu quero muito conhecer a história desse pequeno grande Jesse Black. Que prazer te receber no Alinhados. Pois é uma satisfação imensa para mim, Aline, estar aqui junto com você nessa noite maravilhosa aí, né? Já beirando aí o carnaval. Sábado José Pereira. Exatamente. Satisfação imensa. E você recordou bem, né? Aquele momento que a gente viveu ali. Foi muito legal. Foi muito especial, com certeza. Por isso que você está aqui. Mas quero saber de você. Jesse, você é de onde? Eu sou natural da cidade de Escada, Pernambuco. Sentido Mata Sul. Fica ali entre Ribeirão e Cabo de Santo Agostinho. Certo. Filho de quem? Filho de Ivonete Lemos da Silva e Gessé Teixeira da Silva. Muito bem. Quem são seus pais? Faziam o que da vida? Meu pai era químico de usina, que fabricava açúcar. Ali é muito comum, né? A usina ali por Escada, Maragi. E minha mãe na área da educação. Professora, gestora de escola, enfim. Olha que bacana. Então, um químico com uma professora. Isso. Essa mistura deu quantos filhos? Deu 2 filhos, junto com meu pai, que é eu e meu irmão, que é mais novo. Sim. Minha mãe já tinha uma filha com outro... De outro casamento. De outro casamento, exato. E aí são 2, 3 filhos. 3 no total. Que legal. E aí, como é que você veio parar em Caruaru? Que história é essa, né? De Escada, Caruaru... Eu quero saber essa história. Como assim, né? Como assim? Essa ponte. E, assim, foi bem interessante. E quando eu conto isso, muita gente ri, mas também fica com receio. Rapaz, como é que a pessoa pensa um negócio desse da cidade de Caruaru? E hoje eu conhecendo Caruaru, né, vai fazer 11 anos que eu tô aqui em Caruaru, e eu conhecendo realmente Caruaru, eu vi que realmente o meu pensamento e a minha ideia de Caruaru realmente não tinha nada a ver, né? Eu trabalhava numa construtora de Recife, e a gente pegou várias obras em outras cidades, e aí eu fui migrando, o supervisor foi me transferindo para a obra. Você era de que setor da obra? Da parte administrativa, setor de recursos humanos. De RH. Fazia toda a parte de captação de funcionários e fazia toda a gestão do RH. Sempre trabalhou com isso a vida toda, Jesse? Não, eu trabalhei como soldador, trabalhei como maçariqueiro. Meu avô tinha uma empresa de manutenção industrial e aí eu comecei a trabalhar junto com ele. Antes eu ainda comecei ali por volta dos 12, 13 anos numa mercearia que ele tinha. Então passou por vários setores aí, né? Foi, eu já fui muito. Já fui mototáxi, já fui motorista de lotação, já fui cobrador de loja, enfim, a grade foi grande. E a minha vinda para Caruaru aconteceu da seguinte forma, dessa transferência em transferência, o supervisor foi me botando para uma obra, para outra, fui para Porto de Galinhas, depois fui transferido para Vitória de Santo Antão, e de Vitória a gente pegou uma obra aqui em Caruaru. E ele disse, você tá indo pra Caruaru, montar a equipe lá. Eu disse, não vou não. Mas por que não vai pra Caruaru? Aí eu disse, por que você não vai? Eu disse, não, é porque Caruaru, eu tava perto da minha cidade, que eu ia pra casa todo dia, e Vitória pra Escada. É bem próximo, tava confortável. Tava ali, bom, né? E daí ele falou, mas lá você vai passar 15 dias, vai vir a cada 15 dias. Eu digo, eu não vou. Mas a minha ideia, por dentro de mim, era, poxa, eu vou pra Caruaru. A minha ideia que eu tinha de Caruaru era de uma cidadezinha de interior, assim, que não tinha lá muita coisa. Que não tinha estrutura. Eu conheci. Que a gente comia farinha em calango. Exatamente. Jesse do céu, eu vou te matar. É sério que você pensava isso? Sério, eu sou muito sincero pra falar e muito verdadeiro. E quando eu conto isso, muita gente fala, como é a história? Vem cá, mas você nunca tinha vindo a Caruaru? Nunca tinha, só tinha vindo pra Caruaru no São João. Chegava aqui à noite direto pro pátio, descia do ônibus e ia pro pátio. Dançava um forrozinho? Dançava, tudinho, curtia e tal. 5 horas da manhã, voltava pro ônibus, já meio ali, né? Já quase não vendo nada. Voltava pro ônibus, acabou-se. Era o que eu tinha de Caruaru. O São João que era bom, que de fato é, né? Sim. Isso não há como negar. E aí eu fiquei desse pensamento, de passar 15 dias ali em Caruaru. Meu Deus do céu. Eu já tava pensando, ele disse, vamos fazer o seguinte, você vai, monta lá o quadro de funcionários, e quando terminar, monta a equipe lá e você vem embora. Eu digo, massa, beleza.
15 dias eu tava aqui, doido pra ir pra casa já que eu não saía. Mas quando a gente chegou, primeiro dia aqui, pra se alocar na obra, né, eu já falei pro técnico de segurança, que também é de escada. Ele disse, Mário, não, tem prédio aqui. Meu Deus do céu, quando você conta essa história hoje pros seus amigos, eles devem tirar onda contigo. Não, tira muita onda. Não, imagina, tem prédio. Menino, tem prédio. Porque, não é tão, assim, era uma visão, não é tão interior assim, não. Era uma visão, assim, que eu criei, não sei como eu criei essa visão de Caruaru. Eu pensava que nem tinha Coca-Cola, né? Não, que tinha, acho que tinha por conta da feira, que era muito famosa. Eu digo, não é possível que na feira de Caruaru, que tem de tudo, não vai ter Coca. Então Coca tinha, com certeza. Eterno. Mas sério, eu tô sendo bem sincero. Sim. Né? Mas assim, aí eu vi que a coisa realmente não era como eu pensava. E foi quebrando ali muita visão que eu tinha criado e nem sei por que eu tinha criado essa visão. E depois eu voltei pra casa os primeiros 15 dias. Na segunda quinzena que eu vim, eu chamei o técnico de segurança. No final de semana que a gente ficou, vamos dar uma voltinha? Sim, não tinha saído ainda. Não tinha saído. E a gente foi pelo centro, eu digo, Mário, não é bem parecido com o Recife, tem uns prédios bem bacanas e tal. Tem lojas aqui. Olha pra isso. E eu digo, vamos pro barzinho, vamos procurar um barzinho. Tinha um barzinho na estação, ali na estação, e a gente foi pra lá. Eu digo, ué, Marinão, tem música ao vivo. Meu Jesus. Não é o que eu estava pensando. Pois é, mas assim, o bom que... Sim, e as pessoas eram bonitas, chamaram a atenção. Muito, com certeza. Acolhedoras. Assim, eu me encantei por Caruaru em tão pouco tempo, né? Quebrou toda aquela imagem que eu tinha, né? E assim, o acolhimento das pessoas, o clima de Caruaru, que assim, foi o que me chamou a atenção primeiramente. Porque Recife e escada é um... Muito quente, né? E eu tinha vindo de uma obra, a Beira-Mar, que foi lá em Porto de Galinha. Então é assim, eu passei 7 meses lá na obra, na beira-mar, então a quintura era muito grande. Muito grande. Quando eu cheguei em Caruaru, quando dava 3h30 da Aquele tarde, 4 horas eu já tava assim, ó. É. E eu gostei. E eu acho que eu era pra ter nascido no Polo Norte, porque eu gosto muito de frio. E daí a gente foi conhecendo a cidade. Quando chegou o período de eu voltar pra lá, aí eu disse ao supervisor, digo, eu vou ficar mais um tempinho aqui, pra ver se a equipe vai andar, se vai precisar mudar alguém. Ele não estranhou, não? Não, ele ficou desconfiado, né? Mas não estranhou, não. Mas ele já sabia que a gente já tinha saído. Que tinha se entrosado. Foi. Eu vi realmente gente muito bonita, gente muito acolhedora. O clima da cidade, as pessoas em si. E assim, eu não tive contato com pessoas daqui pra sentir isso. Foi assim, muito natural e foi muito incrível pra mim. E eu me apaixonei por Caruaru. Sim, vem cá. Aí você vem como coordenador do RH dessa grande empresa. Você já tocava, já era músico, já tinha sua história lá em Recife, Escada? Recife, Escada, na região já tinha já. E aí, como é que foi pra começar do zero aqui? Então assim, eu não, quando eu vim pra cá, eu não pretendia ingressar na música aqui. Ia ficar só como... Não tinha interesse mesmo, assim, CLT. nem por curiosidade. Ia ficar somente realmente no mercado tradicional e era de boa, pra mim tava de boa. E eu ia que realmente, quando eu comecei a conhecer a cidade, comecei a me encantar pela cidade, eu já despertei um desejo de querer morar aqui. Veja, pra quem chegou com tanto quase preconceito, gente. Com tanto preconceito com a gente do interior. Quase 2 meses eu me encantei pela cidade e eu digo, eu preciso dar um jeito de conhecer as pessoas aqui e talvez migrar pra cá, né? Porque eu precisava ter um conhecimento pra que eu pudesse me firmar aqui, arrumar um emprego aqui e tal, pudesse fazer minha vida aqui. E não foi diferente. Deus vai fazendo as coisas e a gente não percebe, né? E certa vez eu passando lá no centro, onde eu fui comprar material para obra, e eu vi que estavam terminando de formar o grau técnico. Aí eu fui lá, parei, perguntei sobre os cursos e tal. Aí eu disse, seria uma oportunidade de eu começar a fazer um curso, conhecer as pessoas daqui. Sim, me entrosar ainda mais. Surgiu uma oportunidade e foi exatamente como eu pensei. Deus fez certinho. Hoje eu agradeço demais. Onde eu tô, onde eu tiver a oportunidade, eu agradeço a família do meu amigo Valdirã e Cláudia. Foram as primeiras pessoas que me acolheram aqui. Quando eu fiz um acordo, teve todo um rolê aí com a empresa que eu trabalhava, eu fiz um acordo e ingressei em outra empresa também aqui. E ele foi essa ponte. Eu comecei a fazer o curso, a gente começou a criar uma amizade. Qual foi o curso que você fez nessa administração. época? Porque eu fiz um curso técnico, porque a obra ia durar 2 anos. Certo. O curso técnico era 1 ano e meio. Então estava dentro do que você esperava. Do que eu esperava. Eu digo, se nesse tempo der certo, beleza. Se não der, eu volto. Já vou me firmar, já vou conhecer as pessoas, já sei que não é um deserto do Saara ali e tal. Exatamente. E foi dito e feito. A primeira pessoa que eu fiz amizade foi Valdirã, e ele trabalhava numa rede de churrascarias. E ele estava justamente precisando de um gerente para churrascaria.
que a gente sempre contou, no curso a gente sempre conta as situações que a gente passa na empresa. E Sim. eu falei do interesse que eu tava querendo conhecer, querendo ver se eu arrumava uma oportunidade. E ele disse, eu tenho. Eu tô precisando de um gerente pra churrascaria onde eu trabalho. Que eu tô tomando conta de 2. Eu tô precisando de um. E aí, eu digo, olha, de churrascaria só entende comer. Então, Foi minha sincero. área foi, só entende de comer. Não, Mas você manjava de RH, já tinha um passo ali mais tranquilo, sim, né? mas aí a atuação que ele queria era para gerenciar A churrascaria em si. Entendi. Fazer compra de mercadorias, fazer toda a estrutura ali. Eu digo, eu não sei de nada. Ele disse, não, mas eu ensino. Um mês você já tá um gerente excepcional. Eu digo, eu não vou arriscar não vou mentir. Aí ele, sério, mas bora, ele bateu o pé. Todo mundo, eu posso falar o nome da churrascaria? Na época, hoje nem tem mais. Depois vai mandar um churrasco pra gente aqui. Exatamente. Era a churrascaria da roça. E tanto era, ele insistia tanto, Aline, que eu fosse trabalhar com ele, que o povo botou, chamava ele de da roça, chamava ele da rocinha. Quer dizer que já virou uma... Foi, porque era muito notório o querer dele que eu fosse trabalhar com ele. Pela experiência que eu contava, né, na empresa que eu trabalhava. E, enfim, aí a gente criou essa amizade, eu comecei a sair e comecei a frequentar a casa dele. Uhum. E a gente criou esse laço. E daí, o patrão dele, na época, disse assim, eu tô precisando de alguém pra gerenciar os funcionários. Aí eu digo, opa, aí eu tô na minha área. Aí ele disse, fui pra lá, resumindo, fui lá no escritório, falei com ele, ele disse, olha, vê se você consegue um acordo na empresa que você trabalha. Isso tudo sem o meu gestor saber, da outra empresa, né? Porque primeiro eu precisava ter alguma segurança, sim, porque eu digo, se der BO lá, um não canto no outro, eu tenho pra onde seguro. Aí ele disse, se você conseguir lá, a gente faz um acordo aqui, se você conseguir receber seguro lá, a gente faz até um tempo aí com você de experiência. Aí eu digo, certo, esse tempo de experiência. Aí ele disse, olha, eu garanto pra você, ele bateu muita gente boa. Gosto mais dele, Álvaro. Gosto mais dele, o cara é excepcional. E quando ele disse assim, eu garanto pra você, ele bateu na mesa e disse assim, eu garanto pra você 1 ano de estabilidade. Alimentação, estadia, você... Tá em casa. Aí eu digo, agora vai. Quando foi, isso foi numa quarta, aí quando foi na sexta-feira, o supervisor veio o supervisor e veio um dos donos. E daí eu disse, olha, tem uma coisa pra falar com vocês. Vocês já estão sabendo que eu tô querendo ficar pro Caruaru, a obra só vai durar 2 anos, e nananana. Aí ele disse, certo, mas tu não quer sair não, né? E o que é? Aí eu disse assim, querer sair, assim, é uma palavra muito forte, mas assim, eu queria ver com vocês, porque realmente surgiu uma oportunidade e eu vou agarrar. Talvez seja a oportunidade. Aí o dono se levantou do birô e disse, meu Deus, faço não, pelo amor de Deus, faço não. Ele gostava muito de mim. Uhum. Lucas. E ele disse, faço não, pelo amor de Deus, você vai quebrar minhas pernas e não sei o que, disse, calma. É um período aí, vamos ver se vai dar certo, eu nem sei se vai dar certo. Aí o supervisor disse, e se não der certo, você volte. As portas estão abertas. Aí Isso é massa. Graças a Deus. Isso é massa. E foi dito e feito. Ele disse, olha, me diga onde é que eu assino. Aí ele disse, eu vou mandar preparar. Fez um acordão lá. Tudinho. Ele colocou eu pra fora. Eu não perdi 1 centavo. Que coisa boa. E assim, pra mim, foi muito cuidado de Deus, tudo isso. Ou seja, eu tinha estabilidade, recebi tudo que eu precisava receber, né? E tive realmente a estabilidade. E aí eu comecei toda uma história aqui. E assim, foi muito difícil. Eram 9 churrascarias. Quer dizer que você não tomava só conta de uma? Foi desafiador, então. Muito. Né? E pra você ter ideia, era assim, tava uma coisa muito solta, muito bagunçada. Porque tinha funcionários que não sabia nem o que era uma férias, um período de férias. Porque eles tinham um regimento antigo, que tinha vindo do pai. Você reorganizar, implementar tudo isso e eu comecei a fazer. Trabalho. Tinha funcionários, tinha muitas ações na justiça. Enfim, tava um abacaxi. Uma bagunça. Com a casca dele e a dos outros. E assim, eu digo, eu tô aqui, eu não vou voltar atrás. Agora é pagar. Graças a Deus, ele me deu um período de 30 dias para eu fazer um levantamento. Quantos funcionários ele tinha, quanto é que ele pagava de folha de pagamento que ele não sabia. Não sabia. Com 28 dias eu apresentei para ele o relatório. Ele disse, pronto, a partir de hoje quem vai fazer o seu salário é você. Eu digo agora sim, foi trabalho. Imagina. Foi trabalho. Era de 6h30 da manhã e sem hora pra parar. 10, 11 da noite. E eu fazia assim, porque eu trabalho na área, é uma área que eu gosto, é uma área que eu me identifico. Enfim, e daí eu passei 3 anos e meio. Em 2014, eu comecei a frequentar alguns barzinhos com música ao vivo e tal.
E aí os meus amigos que eram do curso, chama ele canta, ele é cantor. Quando descobriram Porque você já que fez era cantor, uma palhinha ali para os amigos. Já tinha feito na residência dos amigos, né? Levei um violãozinho ali e tal. Aí chama ele. Eu comecei a dar umas canjas, né? Que a gente chama. Umas palhinhas. Aí o pessoal gostou. E uma delas foi onde tinha o barzinho lá no Terraço. Era o Terraço, que era lá na estação. E quem me deu uma oportunidade lá, eu lembro, foi Clever Lemos. Quero mandar um abraço pra ele. Clever, um beijo, amo demais. Ele me deu a oportunidade. E daí, naquele dia, alguém pediu meu contato pra cantar no aniversário. Olha aí. E daí foi surgindo de um aniversário em outro, foi pra casamento e foi pra outros barzinhos. Tu conseguia conciliar o trabalho, Conseguia. que já estava organizado a essa altura, Isso. com a música no fim de semana. Sendo que era muito, assim, eu só tocava no final de semana que eu ficava. Porque a cada quinzena eu ia pra casa da minha mãe, eu tinha noiva também em Recife, então eu intercalava isso aí no final de semana que eu ficava aqui, eu tocava. No outro não, eu viajava. E assim foi, eu fui pegando conhecimento e graças a Deus hoje realmente eu tenho um conhecimento muito grande, não só em Caruaru, mas na região. Gente E aí do foi céu. minha trajetória. 13 de março de agora de 2024 vai fazer 11 anos que eu tô em Caruaru. Bebeu da água e não voltou mais. Já é pra receber o título já, né? Gente do céu. E vamos lá, você ficou tocando barzinho, no RH, organizando a vida lá dos restaurantes. E aí, quando foi que você decidiu dar um passo maior com a música? Quando eu já tinha um conhecimento e quando eu fui demitido. Porque tinha mudado a gestão da supervisão, ele tinha reestruturado toda a parte administrativa da rede de churrascaria, né? E essa nova gestão mudou muita gente. Inclusive, o supervisor foi demitido. Que era o teu supervisor na época. Era o meu supervisor da churrascaria, tinha um supervisor, e o diretor. Sendo que eles fizeram um processo de melhoria na empresa, contrataram uma empresa de consultoria, de melhoria, não sei o quê. Aí, o ponto-chave que o pessoal da empresa passou para ele, para o dono, era de que toda a parte que estava acontecendo de errado era culpa da supervisão. Ou seja, do cabeça que estava coordenando os demais. Aí ele saiu tirando o gerente, saiu tirando Aí, não sei quem. tirou toda. Inclusive, toda a o turma. último foi justamente a peça-chave. Que ele tirou, que era o braço direito do dono. Aí, ou seja, ele mudou. Aí, daí, eu já tinha o conhecimento da música. E eu comecei a ficar só na música. Não te assustou, não? Porque assim, você tá ali, de qualquer maneira, tá numa instabilidade. Sim. Tem o seu ganho certinho, a música ali é o coadjuvante, tá beleza. Quando diz assim, agora a gente te dispensa, e aí? E aí, assim, eu confesso que a princípio eu fiquei apreensivo. Normal, né? Mas logo em seguida, por eu ser cristão, né, e ter uma vivência, ter uma espiritualidade exercitada diariamente, então hoje eu sei que aquilo que me cabe eu vou fazer. Aquilo que cabe a Deus fazer, eu sei que Ele vai fazer. Então eu sabia que Ele não ia me deixar na mão. Sabia, e tinha um propósito, né? Aquela demissão ali. Exatamente. Que E, hoje assim, você nunca deixei de compreende por confiar. quê. Vamos dar uma palhinha, porque aqui vai ser um podcast diferente musical. Naquela época que você tocava nos barzinhos, o que mais pedia, né? Porque noite pede tudo, né? Dá uma palhinha aí, vai. Deixa eu ver. Vou botar ele pra tocar, gente, que ele é maravilhoso. Eram tantas. Mas sempre tem uma. Faz um revival aí. Deixa eu ver aqui. Uma das mais conhecidas, Qual né? foi a primeira a palhinha que você fez com o Clever? Qual foi? Você lembra? Que ele te chamou pra participar e aí surgiu o primeiro convite? Não lembro. Eita, agora eu pequei com você, né? Fui longe? Essa era agora. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que foi a de Jorge Vecilo, que eu sempre... Muitas vezes eu começava com ela. Acho que foi essa mesmo. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder agora pra valer. Haja o que houver, eu não tô nem aí, não tô nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum
acredite no final. Feliz, meu amor, meu amor. Imagina, tocando com a voz dessa. Claro que o povo se encantou lá no bairro. Vamos chamar esse rapaz pra tocar, né? Por favor. Ô, Jesse, me diz uma coisa. O Black surgiu de quê? Jesse Black. É interessante. Aí vem outra história. Eu tenho história pra contar, Aline. Ah, mas a gente adora história. A gente tá aqui pra contar a história mesmo. É muito interessante. Quando eu comecei na música lá em Escada, eu comecei numa banda de pagode. E eu tocava cavaquinho e cantava, né? E daí a banda foi se desfazendo. E lá na região era muito comum você encontrar muitos grupos pequenos de pagode que a gente lá chama de pagode de roda. Ou seja, aqui é só um cavaquinho, um pandeiro, um tantã, às vezes um surdo, um reco, coisa bem básica, mas que dá realmente a essência do samba e do pagode. Do pagodão mesmo. E quando a banda foi se desfazendo, eu tive o start de dizer, pô, vamos montar um grupo pagode de roda. Era eu, Thiago, Jó e Marcelo. Era nós 4 e a gente começou a fazer ali pagode de roda nos barzinhos e nas festinhas, sendo que o nome da banda era Universamba. Eram 10 integrantes, então era uma estrutura muito grande. E eu digo, poxa, e o nome do grupo? Vamos chamar quem? O grupo quem? Aí foi pra lá. Meu nome era na banda, era Gessinho do Cavaco, que eu tocava cavaquinho. Aí ficou. Nessa época, eu entrei numa rede de supermercado para trabalhar. E aí tinha a gestora do financeiro, Lenilda. Ele é bom de memória, hein? Lembra o nome de todo mundo? Lembro. Assim, pessoas que marcaram na minha vida. E esse nome foi ela que deu, o sobrenome, né? E eu disse, Lenilda, vê só. Eu tô numa banda de pagode, Gessinho do Cavaco, não sei o que. Eu tô querendo começar a fazer voz e violão. Que até então não tinha essa ideia, né? E lá tinha um barzinho que era o Aquarius Bar, que era um bar muito top. Hoje aqui em Caruaru, eu comparo ele com fulano de tal. Mais ou menos, né? Uhum. Então é uma estrutura bem... E eu digo, eu tô querendo fazer um voz e violão, tô querendo montar um repertório. Mas, pô, fazer voz e violão com o nome Gessinho do Cavaco não vai ficar legal, né? Não rola. Aí ela disse, eu vou pensar direitinho, depois eu dou a ideia. Aí eu disse, beleza, eu fui trabalhar e com 3 dias ela mandou me chamar no escritório. E eu achei que era até alguma bronca, né? Que eu trabalhava na supervisão do salão. Eu digo, meu Deus, será que foi alguma bronca? Eu nem lembrava que eu tinha falado com ela. E ela disse, senta aí. Eu digo, pior que foi. Aí eu fiquei, né, tremendo, né? Aí eu até brinquei com ela, eu disse, olha, eu não tive culpa não, viu? Eu não fiz nada. Ela disse, o que, menino? Aí eu disse, eu acho que tu chamou pra dar uma bronca. Ela disse, não, tu não me pediu uma ideia do nome. Eu digo, foi mesmo. Ela disse, olha, o nome que eu pensei foi Black. Jesse Black. Aí eu, mas por que o Black? Ela, veja a sua cor. Não no sentido de preconceito. Sim, pejorativo, né? lógico. Não. Aí eu já comecei a imaginar, né, o sucesso. Jesse Black. Gostei. Acho que eu vou aderir. E foi justamente isso. Que legal. Jesse, você teve contato com a música desde cedo, desde sempre? Qual foi... Porque, assim, você contou muita história de você na administração, no RH e tal. E a música, assim, entrou quando? Em que momento, assim? Eu acho que a música entrou em mim, na verdade, quando eu fui gerado. Porque, na verdade... Você é de família de músicos? Isso. A família do meu pai... o meu pai era guitarrista e cantava. O irmão dele era baterista. E as minhas 2 tias eram vocalistas da banda. Então você já teve contato com a música desde sempre? Por isso que eu disse, desde quando eu fui gerado, né? Porque eu vindo a genética do meu pai já estava ali. E na família da minha mãe, 2 irmãos dos meus avós maternos, né? Do meu avô materno, um era baterista, o outro tocava saxofone. Aí, ou seja, mas aí quando veio despertar em mim a questão, o sentir a música, sabe? Já acho que era o quê? Por volta, acho que de 11 anos. Teve incentivo de casa, dos pais ou não? Meu avô, eu lembro muito bem, meu avô, eu ainda por volta de 7, 8 anos, meu avô comprou uma guitarrinha, que eu até chamava a guitarra de Rebeca. Não sei porquê, até hoje eu não entendo. E ele comprou uma guitarrinha, daquelas que era colorida, tinha umas cordinhas, aí ele botava em cima da mesa. E eu lembro que eu ficava tocando sem saber de nada, mas ali eu ficava e todo mundo achando bonito. Eu lembro, tem uma visão da minha mãe, da minha avó e todo mundo ali. Vibrando com você tocando. Exatamente. E a música que eu mais cantava era Quando Eu Subo Nesse Palco, Minha Alma Vira Tal. Gilberto Gil, Palco. E era essa música, eu não esqueço jamais.
E assim, foi muito interessante que, pronto, dali ficou ali na rebequinha, depois eu fui crescendo e fui perdendo o gosto e acabou, assim, música, nada. E a partir dos 11 anos, mais ou menos, eu achei, sem querer, tava procurando alguma coisa no guarda-roupa da minha avó e vi o violão. Violão grande, normal, né? E eu comecei a tocar nas cordas do violão escondido. Porque eu não sabia que eu podia, enfim. Aqui no interior, né? Geralmente o povo tem aquele soninho da tarde depois do almoço. Uhum. Minha avó, minha mãe, todo mundo dormindo, eu ia lá no guarda-roupa abrir e ficava lá nas cordas do violão. Tocando. E eu comecei a achar o som do violão, realmente de perto, que eu não via bonito, né? E aquilo começou a despertar em mim um desejo. E eu começava a pegar escondido. Minha tia, eu lembro que minha tia tinha um disco de vinil, era, se não me engano, parece que era de Vando, era de Roberto Carlos. E no papel que tinha dentro, tinha lá as coisas do violão, tudinho pra tocar. As cifras. Mas você nunca tinha estudado? Nunca tinha pensado em nada. Sendo que eu achei isso aqui, eu vi que era um bracinho do violão e eu não entendia nada como era que fazia. Aí eu via lá, 1, 2, 3 e via uma seta assim, tipo no braço do violão. Vou mostrar aqui, ó. Aí Porque era muito comum na época mesmo a isso gente aqui, ter. aí tinha uma seta, com uma setinha assim, Certo. com a ponta pra cima. E a minha cabeça era pra tocar pra cima. Aquela seta tá indicando que era pra eu tocar pra cima, né? Ah. E eu ficava assim. E o 1, 2, 3, 4 eu não sabia o que era. Eu via lá. Depois, quando eu entendi da música, eu vi que o 1, 2, 3, 4 eram os dedos da mão. 1, 2, 3, 4. Você colocaria ali. Quando eu vim descobrir isso aí, já não tinha mais graça, né? Meu Deus. E assim eu fui começando a pegar escondido. Minha avó uma vez pegou eu com o violão aqui, na cima da cama dela. Mas, rapaz, você tá com esse violão aí. E você sabe tocar? De quem era o violão? Da minha avó, que ela comprou pra aprender. Mas aprendeu? Não. O meu tio, filho dela, irmão da minha mãe, passou um tempo com violão pra aprender. E também não foi. aprendeu. Aí ela quando me pegou nesse dia, aí eu disse, ó, eu sei, ó aqui, ó. É pra cima que eu vi no papel, é pra cima aqui, só assim. E ela começou a rir. E assim, na época não tinha alguém pra ensinar a tocar. E eu fui somente ali, batendo. Autodidata. E depois eu desisti, não saía mais nada e eu desisti. Uma vez eu fui pra um luau, lá na Praia de Olinda, uma família minha que é de lá. E tinha eu não vou falar uma palavra assim muito forte não, mas tinha um rapaz lá, meio desprovido de feição. Certo. E ele tocava e cantava Feio, minha gente, feio. Muito. Ele não tá ouvindo a gente, não era feio ele, bichinho. E assim, quando eu vi assim, ele chegou depois, a gente tava lá, tudinho, tinha isso, tinha aquilo. Aí todo mundo, uau! Quando ele tava chegando na praia com o violão aqui nas costas, assim, eu lembro bem da cena. Sim. Ele chegando aqui, aí foi-se embora. E a gente tá ali com um sonzinho ali e tal, curtindo e tal, não sei o que, daqui a pouco lá vem ele passando. Aí meus primos já estavam meio que, dá o cabo do violão, fica lá, toca uma música pra gente aqui. E o cara mandou brasa. Aí ele sentou lá e começou. E tinha uma das amigas lá, dos meus primos e tal, que sentou perto dele e ficou. Encantada. Foi, aí eu olhava pra ele, eu olhava pra ela, eu digo, não pode ser. Não é. Resumindo, terminou a noite ali tudinho, ele pegou na mão dela, saiu por ali e tal. Digo, pô, vou ser músico. Eu digo, não é possível. Que desse jeito. resenha. Quando eu voltei pra casa, Eu disse, eu quero tocar violão. Eu vou tocar, não sei como. Aí tinha um rapaz lá, ele não girava bem do juízo, mas ele sabia tocar. Peguei o violão e fui lá, na casa de Beto. Cheguei lá, Beto, eu quero aprender a tocar. Em escada? É. Lá na verdade, quando eu falo escada, mas assim, a minha naturalidade foi em Massauaçu. Já ouviu falar desse nome? Não. Que seria um distrito de escada. Distrito. Na época era Não, como é que a pessoa é de Massaraçu, do distrito de escada, e fala de Caruaru? Pode uma coisa dessa? Não falo mais. Não fale mais. E lá tinha ele e outro. O outro realmente tocava muito e sabia de tudo, mas Beto era mais acessível. E eu fui pra ele. Ele era bem gago, né? E falava bem agoniado. Bora aprender agora. Pega o violão. Era uma agonia. Aí, bora, pega o violão. E tu vai aprender o quê? Eu digo, me ensine qualquer coisa, pelo amor de Deus. O violão tu já tinha. E a primeira coisa que eu aprendi foi isso aqui, Aline, que ele me ensinou. Meu Deus, não sei nem para onde é que vai. Minha filha toca uma lindeza. Sendo que quando ele me ensinou, eu passei em média de 2 meses. Gente, mas dedilhar essa música não é fácil, não. Fazendo só isso aqui, desse jeito, viu? Ó.
2 meses só fazendo isso. Quando eu já tava... Minha mãe que não aguentava, né? Que era de 5 da manhã. Então você foi insistente mesmo. Fui insistente. Agora sim, eu digo que foi coisa de Deus mesmo. Porque foram 2 meses só isso, nessa velocidade. Depois foi que eu fui acelerando. Juntando as coisas ali. Quando eu já tava fazendo assim... Pronto. Aí eu fui aprender a outra parte. Que era... A outra parte do solo. Aí passei menos tempo, foi 1 mês e pouco. Que já tava fazendo mais solo entrosado. completo. Aí eu disse, certo, e pra preencher? Aí ele me ensinou a nota. Essa aqui é uma, essa aqui é outra. Aí eu fiquei. Isso foi quase uns 8 meses a 1 ano, só nisso. Uma música só de Alceu. Não é nem a música toda, só essa parte. E quando eu já sabia, eu disse, não, agora eu vou querer aprender outras notas, porque eu não sabia da nota. Eu só sabia essas 2 notas, esses 2 acordes, né, na verdade. E eu disse, eu quero aprender mais o dó, ré, mi, tudinho, e ele foi me ensinando. Isso aqui é um dó, isso aqui é um lá, isso aqui é um fá, e ele saiu me botando na posição. E eu comecei a aprender, fiquei em casa. Anotei no papel e fiquei em casa. Treinando. Quando o Carlinhos, que já era profissional na área, me encontrou uma vez, eu tô sabendo que tu tá tocando com o Beto, né? Tá aprendendo violão com o Beto. Isso vai qualquer dia lá em casa. Aí Carlinhos, assim, era um cara, cantor já renomado na região e tal, tudo. Eu digo, vou, ele morava lá no distrito também. Aí levei o violão do dia, ele disse, bota um dó aí, eu. Ele disse, é um dó? Eu disse, é. Aí ele disse, meu Deus do céu. Aprendendo tudo errado. Ele disse, bota um ré, aí eu fui pra outra campo, pra outra coisa. Aí ele disse, ó, tudo errado. Isso que foi. Beto ensinou tudo errado. Eu digo, pronto, vai eu desaprender tudo que eu tinha ensinado. Aprendido. Há 1 ano. Eu digo, meu Deus do céu, tudo que eu aprendi foi errado. Isso foi, vamos fazer o certo? Ele me ensinou o certo. Aí, mas você já pegou mais rápido? Já peguei mais rápido, porque a posição eu já sabia. Eu só precisava decorar a cifra e juntar com a posição dos acordes, né? E aí ele me ensinou, e ele foi me ensinando a tocar mesmo, as batidas. Quando eu já tava pegando, ele se mudou do distrito pra cidade. Eita, e agora? Aí eu disse, pronto. E com o Beto eu não queria mais, né? Porque a experiência não foi bacana, né? Foi bom. E eu agradeço muito, porque assim, o início de tudo foi ele. Sim, mas ensinou errado. E quando eu disse, pronto, e agora? De lá do distrito pra cidade dá 9 quilômetros. Mas veja a persistência. Todos os dias, eu estudava de manhã, todos os dias à tarde, eu pegava uma folha de caderno, uma caneta, botava no bolso da bermuda. Mãe, vou dar uma voltinha de bicicleta. Eu ia pela rua que eu morava, saía lá pela outra entrada do distrito, pegava a BR e rodava 18 quilômetros. E ia pra casa dele, ele me ensinava um violão dele, eu anotava, tava no papelzinho e voltava, sem ninguém saber. Quando minha mãe soube disso, eu quê, menino? Tu já tava tocando já? Já, isso foi... Foi num programa de rádio, lá na Cidade Escara. Quando alguém me chamou pra fazer entrevista, o dia da música e tal, que já tinha passado pela banda de pagode, já tava fazendo voz e violão e tal. E a voz veio junto, assim, de maneira muito natural, Jesse? Ou você, quando tocava, já... Quando eu comecei a tocar, não cantava. Não tinha a coisa de cantar. Então, muitas vezes, eu tocava pra muita gente cantar. Porque tem gente que toca muito bem, mas não canta muito bem. Isso. E você faz os dois. Quer dizer, eu penso que sim, né? Faz. Certeza. Obrigado. E aí foi. E aí eu fui. Na música fui começando a ouvir muito. E toda banda que tinha ia fazer show lá no distrito, eu ia logo à tarde, enquanto o pessoal tava montando ensaiando. As coisas, ia ficando lá. Eu ia pros shows lá na cidade, no meu distrito lá que eu morava, e ficava no pé do palco assim. Não era pra curtir o show, era pra admirar ali a banda. E tinha um primo meu, na verdade, o primeiro instrumento meu foi percussão, né? Que eu tocava, meus primos lá tinham um instrumento de percussão, e eu fazia barulho lá, eu já tinha ritmo, eu já tinha coordenação motora. E as bandas que ia fazer show lá, quando eu tava lá no show, meus primos falavam com o cara pra eu tocar. E eu ia pra percussão, ficava lá, tudinho e tal. Mas instrumento harmônico, violão pra cantar mesmo, nem aí. Daí eu comecei a ouvir muito, né? Comecei a entender da música. Minha irmã começou a aprender música mesmo na escola que tinha lá no Cabo. Com 3 meses ela desistiu. E eu já sabia tocar. Não sabia nada de música, mas eu já sabia tocar. Ela foi aprender a teoria, desistiu. Aí eu fiquei na vaga dela, eu digo, vou aprender a teoria, né? Sim.
Muda o conceito? Porque assim, você toca, mas a teoria traz novas maneiras de ver, né? Na verdade, a base é a teoria. A prática, muita coisa ela distorce. Principalmente quem toca de ouvido, como eu. Quando eu assumi a vaga da minha irmã na escola, eram 32 a 33 alunos na sala. Com uns 2 meses e meio, que foi o período que eu passei, que eu também não tive paciência. Não tive. Que deve ser bem... Não, é. Cansativo. E assim, eu só permaneci muito e entendi porque minha irmã não ficou. Quando eu parei de estudar, na sala só tinha em média de 12. E esses 12 foram os que fizeram amizade comigo. E na hora do intervalo, eles pegavam o violão, pegavam o meio e começavam a passar coisas pra ele. Muitas vezes eles me chamavam pra almoçar na casa dele, era um dia de sábado. Então eu ia, tinha aula de manhã, aí cada Passava a tarde sábado tocando. eu ia almoçar na casa de uma pessoa diferente, que era justamente pra ir passando aquilo que eu já sabia. Foi os que continuaram, porque quem não tinha contato comigo, não tinha contato com quem tocava, Com a música. não em si, não tiveram paciência. Imagino. Eu tentei 2 vezes, uma eu estudei violão e outra eu estudei voz. E todas as vezes eu parei na parte de intervalo, porque é muito chato. Eu imagino. Mas vamos lá, né? Você começou a tocar em Caruaru, nos barzinhos. Barzinho, aí comecei dos barzinhos, foi pra aniversários, depois Festas foi particulares. pra casamentos, e daí eu fui me reestruturando, né? Porque assim, aqui eu só tinha o violão, então os lugares que tinha som eu ia. Aí eu comecei, comprei até uma mesa de som em 2 caixas, que eram de uma das churrascarias que eu trabalhei lá de Vitória, que quando fechou, ele tava lá com o equipamento todo parado. Eu digo, vou comprar. Ele parcelou pra mim, a perder de vista, né? E daí eu fui, comprei e comecei aí me estruturando, na verdade, com os equipamentos. E aí eu fui começando a pegar outros eventos, e a coisa foi fluindo. Graças a Deus. Você tem uma coisa muito forte da espiritualidade, inclusive, né, religiosidade, né, da elevação espiritual mesmo, né, porque você é um cristão praticante. Inclusive, a primeira vez que a gente se encontrou numa entrevista, eu me toquei muito meu coração, estava passando por um momento muito sensível da minha vida, meu pai estava bem doente e ele veio a falecer pouco tempo depois. E naquele dia, eu lembro e me emociono o quanto você tocou meu coração tocando uma música. Foi muito profundo. Como é que é a sua relação com a religiosidade, Jesse? Isso também vem muito da minha família, né? A família da minha mãe sempre foram todos muito católicos, atuantes. A família do meu pai da religião Testemunho de Jeová, mas assim, existe também a crença em Deus. Então assim, o meu berço realmente teve essa espiritualidade, né? Mas assim, como a minha convivência maior na infância, pra adolescência, até a juventude, foi com a minha família materna. Aí então, foi a Igreja Católica que te tocou. Exatamente. Quando eu tinha 12 anos, meus pais se separaram, né? E aí eu fiquei com minha mãe. E meu irmão, a gente ficou com minha mãe. E todo o ensinamento referente a, não somente a religião, mas o ser cristão. Porque a gente sabe que religião é uma identificação apenas. Para que você possa se identificar, né, com aquilo que eles o princípio daquilo que é pregado, né? Direcionado. Exatamente. Toma uma água. Toma uma aguinha aí. Pedi até pra produção trazer mais água, porque cantor, toma água. Muito. E daí, a gente foi crescendo, tanto eu como meus irmãos. Obrigada, amor. Deixa eu te servir. Por favor. Que é assim, meu filho, é ao vivo e é valendo. Obrigado. Se hidrata aí pra gente continuar aqui, sem você tossir. Sim, me conta. Daí a gente foi crescendo realmente com esse ensinamento, né? E quando eu comecei a tocar mesmo, né? Eu até pulei essa parte, mas foi na igreja. O primeiro lugar que eu toquei mesmo violão, Daquela experiência lá de todos os ensinamentos, você começou a tocar na igreja? Na igreja, a convite de um grande amigo meu, né? Que Deus recolheu ele já faz muito tempo, mas foi através dele e através da minha avó, onde tinha um grupo de oração que acontecia todo domingo lá na igreja. Minha avó insistia muito pra mim, pra minha irmã,
minha mãe, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. E esse meu amigo começou a frequentar esse grupo de oração, daí quando ele me chamou, eu digo, opa, tem alguma coisa diferente, então eu vou saber, eu vou ver o que é. E realmente, de fato, quando eu comecei aí, não deixei mais. O que você tocava nessa época lá? Você lembra? Na igreja? Na igreja. Você fala da música? Qual era a música? Eu tocava essa aqui. Deixa eu me lembrar do tom, faz tempo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Maravilha, gente. E aí, com toda essa história com a música, quando foi que você disse assim, eu vou viver só de música agora? Qual foi o momento, assim, decisivo? Foi quando eu recebi o convite para ingressar na banda de pagode. Já lá? Já lá. E assim, foi muito interessante porque a situação foi bem hilária. Que na verdade, tinha uma situação assim, de um rapaz que morava na cidade e uma situação minha com uma menina que morava lá junto comigo, que a gente quase que namorou. Você era era muito namorador nessa época? Não. Não. Você era... De verdade. Eu sempre fui de boa, graças a Deus. Que você não paquerava, eu olhava, não sei o quê. E, assim, porque músico é muito, né? Tem de muito isso. E se você realmente não tiver um cuidado, assim, paquera eu paquerei muito, né? Aquela paquerazinha e tal. Sim, mas assim, de envolvência mesmo. Não. E essa menina, ela gostava muito de mim. E a gente, assim, quase que namorou, mas aí não foi, enfim, aconteceu. E esse rapaz começou a namorar com ela. E depois que já estavam namorando há uns meses, ele descobriu que ela passou um tempo que gostava de mim, quase a gente namorou tudinho. E rolou um ciúme. Rolou um ciúme. E assim, ele não falava comigo, nunca tinha visto ele, também não falava comigo e tinha raiva de mim. Do nada, certa vez, eu me trocando pra ir pro grupo de oração no domingo, aí escutei uma buzina de carro na porta da casa da minha mãe. Eu tava só de calça dia, vesti a camisa, aí eu fui olhar pra ver quem é. Aí eu vi que era Anderson, que era um amigo meu, na verdade não era amigo, era conhecido, que era da cidade. E do nada eu disse, oxe, Anderson. Do nada saiu do carro o abençoado. A pessoa. Que não falava comigo. Eu digo, bicho, esses caras querem me pegar. Desse jeito, não pensei em outra coisa, né? E a porta fechada, eu passei a chave aqui e botei a chave no bolso. Eu digo, opa, não, a gente quer falar contigo. Eu digo, sim, pode falar. Não, pô, sai aí pra gente falar. Eu digo, saio nada. Vou pra igreja. Não, a gente quer falar contigo rapidinho. Eu digo, não, vou pra igreja. Fala aí. Eu disse, não, eu queria convidar pra gente fazer uma reunião amanhã, que a gente tá pensando em montar uma banda de pagode. Aí eu digo, oxê. Que estranho, né? Que estranho mesmo, né? É. Aí eu disse, vai ser onde? Ele, não, vai ser lá em casa. Que hora? 1h da tarde, certo? A gente tá sabendo já que tu tem um violão, que tu tá tocando violão tudinho, aí a gente vem aqui. Aí o cara veio de escada pra cá. Tanta gente que toca em escada. Eu achei estranho mesmo, né? Eu disse, tá certo, beleza. Realmente eu tava atrasado já. Aí eu disse, tá, beleza, eu vou. Aí ele, tá, beleza, tá. Aí fui embora. Aí fui, toquei de novo, fui pra igreja. Chegou na igreja, eu digo, Senhor, me livrai de todo o mal. Se isso é enroscado, o Senhor me tire dessa enrascada, pelo amor de Deus. E eu fiquei realmente com isso. Mas aí até então, passou um momento, quando eu fui pra casa de noite, eu não senti que era, né? No outro dia eu peguei o violão, não tinha nem capa, botei uma sacolazinha grande, cobri aqui a parte, peguei a lotação, fui embora pra casa de Anderson. Chegou lá, ele tava lá com o teclado, o abençoado, né? Tava com o teclado, aí eu digo, ele toca teclado, é? Eu digo, então acho que o negócio é valendo mesmo. Aí teve mais duas pessoas que foram pra lá, aí disse, olha, tá querendo montar uma banda de pagode, e pai disse que me ajuda a gente comprar instrumento, que não sei o que. Quando ele falou isso, minha mente já viajou anos-luz. Já imaginou sucesso rodando pelo Brasil, enfim, fazendo isso em fração de segundos.
Eu digo, vamos. E esse é o quê? Vamos começar, bora. Quem é que canta? Eu não cantava, né? Só tocava. Quem é que canta? Não sei. Aí ligou pra não sei pra quem. Aí o cara chegou lá, vamos. Aí sei que a coisa foi engrenando. E a gente começou a ensaiar, tinha um espaço assim, em cima da bomboniere do pai dele. Aí comprou umas caixas amplificadas lá e a gente começou. A fazer pagode nos fins de semana. E a coisa foi fluindo. Quando a gente já tava com um repertório aí mais ou menos de 20 músicas, e a gente realmente já tava com alguns instrumentos, o abençoado, o pai dele tinha um frigorífico e comprou outra parte dos instrumentos. O baterista já tinha uma bateria, levou a bateria e enfim, aí a coisa foi... Quando o secretário de Cultura da prefeitura soube da existência da banda, contratou a banda para tocar num projeto que tinha lá, que era o Escada Viva. Todo final de semana, a prefeitura reunia o pessoal do bairro e fazia um mutirão para limpar o bairro todinho. Limpar o bairro, pintar meio fio, arrancar mato, limpar mato, podar árvore. Bacana. E na noite tinha um evento, tinha uma banda. Para comemorar a limpeza as ações no bairro. Exatamente. E o primeiro show que a gente fez, nunca mais eu esqueço, foi no bairro de Jaguaribe, que era um bairro que era considerado lá um bairro meio perigoso, né? Que tinha os abençoados que mexia com droga, essas coisas e tal. E assim, pra gente foi uma coisa assim, surreal. Porque a primeira vez que a gente fez um show em cima de um trio elétrico. E o pessoal abraçou, né? E o povo enlouquecia. E agora, sendo que a gente não se atinou, porque eram mais ou menos 2 horas de show, 20 músicas, acabou rapidinho. Aí, vamos rodar o repertório. Vamos voltar de novo. A gente rodou o repertório umas 4 vezes. O que era sucesso nessa época? O que é que tocava nessa época? Nessa época, eu acho que era muito sucesso lá. Era muito pagode de Recife, né? Mas, assim, nacionalmente era muito Harmonia do Samba, era El Chan, e assim, até então eu tocava violão. Uhum. Mas depois eu até lembro que quando a gente foi comprar um cavaquinho e resumindo, né, concluindo a história lá, toda Escada Viva, todo bairro era a gente que tocava. Todo bairro. Então virou sucesso. Virou sucesso na cidade. Na cidade. E na região. Depois começaram a gente chamar a gente pra Ribeirão, Cabo Santo Agostinho, e a gente foi reestruturando a banda, e a gente precisava de quê? Banda de pagode sem cavaquinho não é banda de pagode. Vamos pra Recife comprar um cavaquinho pra banda. Bora. Foi eu, Anderson, o abençoado que a gente era amigo, já tinha quebrado todo o gelo, toda a situação, já tinha recebido. E ele ainda namorava a menina ou não? Não mais. Talvez por isso que deu certo, né? E a gente foi pra Recife num carro. Vamos comprar um cavaquinho. Aí tinha comprado um baixo também, que o menino que tocava baixo pegava um baixo emprestado, aí comprou um baixo, comprou um cavaquinho, tudinho, e a gente vinha no carro. Voltando já pra Escara. Quando a gente ia pegar a BR, saindo da cidade, ali de Jaboatão mais ou menos, aí eu tirei o cavaquinho da caixa e nunca tinha visto um cavaquinho e saí mexendo. Do nada, agora foi do nada mesmo, eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Eu fiz. Brasileirinho! Anderson, que tava dirigindo o carro, deu um freio que a gente foi pra frente assim. Quem foi que fez isso? Aí botou o carro na banqueta. Aí me foi Gerson. Oxe, é tu que vai tocar. E ficou. Eu digo, não, pô, não sei não. Ele pegou o primeiro retorno, voltou pra a Rua da Concórdia, que é a João Condé daqui de Caruaru, e comprou um manual de cavaquinho. E eles fizeram aprender cavaquinho. Acredito. E eu fui aprender cavaquinho. Aí eu em casa vi a exposição e fui começando. E é muito diferente de violão. É. Porque ele é muito mais... Ele é muito mais compacto, né? Menor, e a posição dos acordes é totalmente diferente. As cordas são bem mais densas, são bem mais esticadas do que a do violão. Eu jurava que é tudo uma coisa só. Minha gente, quem não entende das coisas é triste. Não. E assim, já há algum tempo já tocando cavaquinho o tempo todo, né? Aí, um dos maiores sucessos que a gente tocava era aquele que... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Mandei meu cavaco chorar. Isso era um sucesso, gente. Tocava em todas as rádios. Você aceitar o desafio, eu vou tentar no seu... E aí foi. E assim, era vários outros sucessos de El Chan, Terra Samba é assim, swing. E a gente fazia muita versão. A gente ficou muito conhecido na cidade por conta das versões. Toda música que era sucesso, sertaneja, música sertaneja, música romântica, qualquer música que era sucesso na época, a gente fazia a versão do pagode. E a gente ficou muito conhecido e a gente
começou realmente a estourar na região por conta dessa característica que a gente aderiu. Que bacana, A gente. história É é muita longa. história. É muita história. Agora vamos falar de hoje. Jessie Black toca onde? Continua com a música, fazendo sucesso. Você deixou o emprego, foi viver de música. E você falou sobre a pandemia, que foi um divisor de águas para você, né? Isso. O que aconteceu? Durante o período da pandemia, né, em 2018, eu tive um start porque eu não sabia, não entendia devido à minha criação, né? E eu não tinha um conhecimento em relação à educação financeira. E isso, assim, era muito como é que eu posso dizer a palavra? Assim, eu não conseguia ter um controle. planejamento, um controle financeiro e entender realmente o que era. Então, o que você ganhava, você gastava. Isso. Você não tinha uma reserva de emergência. Não. Então era muito assim. E eu, assim, achava que para se ter muito dinheiro, tinha que ralar mesmo e... Não sei, eu não tinha ideia de como seria a falta do planejamento, do controle. Então, assim, em 2018 eu fiz um estudo financeiro que, assim, deu uma virada de 180 graus na minha vida financeira. E foi onde eu comecei a me estruturar financeiramente. E de 2018, 2019, quando chegou a pandemia 2020, você já tinha eu estava bem estruturado, graças a Deus. E eu passei, assim, não sabia quanto tempo ia passar, mas eu sabia que eu poderia viver ali um bom tempo. Tava seguro. Tava seguro. Porque assim, foi terrível aquele momento, porque foi quem primeiro parou e quem último começou a música, né? Que retomou, exatamente. Porque muita gente passou necessidade mesmo, assim, teve Sim. que vender instrumento, assim, quem tinha família, filhos, passou, foi muito perrengue, minha gente, foi muito perrengue. Demais, assim. E eu agradeço muito a Deus, porque eu tive muito apoio. Eu chegava na minha casa, cesta básica. E eu, graças a Deus, eu não sabia que eu não precisava, mas eu tinha amigos meus que eram da música que precisava. Eles diziam, passa aqui em casa. E você repassava? E eu repassava, porque eu sabia que eu até então eu não precisava. E eu fiz muito isso. E eu vi muitos amigos meus vendendo instrumentos que foram caríssimos por preços aí que nem... Porque era a lei da sobrevivência ali, né? Você tinha que... Isso era o que tinha. O que eu tenho que passar pra frente pra poder me manter, né? E a incerteza era louca, né? A gente não sabia quanto tempo tudo aquilo ia durar. Foi Exato. muito doído mesmo. Durante a pandemia, eu só fazia cozinhar, comer, rezar e fazer live. Era o que eu fazia. Era o que Às vezes eu amanhecia fazendo live. Acredito. Então eram lives de música popular, às vezes eu fazia muita live de oração. E aí foi passando. Quando foi terminando a pandemia, que eu olhei na minha reserva, já tava ali, já beirando o finalzinho, né? No fundo do tacho já, na raspinha ali. Eu digo, pra me reestruturar novamente vai ser difícil. Eu digo, eu vou ter que voltar pro mercado tradicional. E eu nunca disse, não quero trabalhar, não vou mais, não preciso mais. Não, eu sempre tive essa consciência de que quem rege a minha vida é Deus, então assim, se for preciso eu vou. Preciso bater na porta da churrascaria. Eu sabia que eu ia ter. E eu saí mandando um monte de currículos pra muita gente que eu conhecia. E assim, eu via que 1 mês, 2 meses e nada. Isso vai dando uma angústia, né? Foi eu. E eu comendo, né? Tirando o restinho que tinha. Do nada, minha irmã disse, olha, a Unimed na região do estado todinho tá pegando gente. Ela mandou o link pra mim. E eu digo, oxe, vou nada. Na pandemia eu trabalho em um hospital, Deus me livre. E eu pensei isso, eu digo, pô, mas a Unimed é uma empresa muito renomada, né? Então eu digo, deve ter bem pouquinha gente na fila pra entrar. Eu digo, oxe, vou nada. Aí passou uns 2, 3 dias, não dei importância. E na expectativa de alguém que eu conhecia, que tinha empresa, me chamar. Do nada eu tava abrindo o computador ali, não lembro o que eu fui fazendo no computador, e de repente minha irmã mandou uma mensagem e tal. Aí eu abri a mensagem dela, ouvi o áudio, falei com ela tudinho, e do nada eu vi o link. Eu digo, não vou pagar nada mesmo, eu vou mandar o currículo. Custa nada, né? Mandei. Em 2 dias ligaram pra mim. 2 dias. Só, tá ligando pra você fazer uma entrevista. Aí eu digo, eu vou. Fiz a entrevista. Aguarda aí uns 5 dias, tá certo. 6 dias aí ligaram. Se você passou na entrevista, a gente quer encaminhar você pra fazer exame, tudinho e tal. É sério isso, é? E eu fui. Fiz o exame, fiz tudo.
em plena pandemia ainda, fui selecionado e fui trabalhar lá. No setor de manutenção. Toda a área, todo o serviço dentro do hospital, quem realiza são os profissionais da manutenção. Ou seja, ele vai para dentro de UTI, ele vai para todos os leitos dentro do hospital e volta para a base da manutenção, que era justamente onde eu ia ficar. Primeiro pensamento, eu partilhei isso quando eu fui selecionado, que eu ia iniciar, eu partilhei isso com o padre Fagner, que é meu diretor espiritual, é assim, uma pessoa excepcional. E eu disse a ele, padre, o primeiro sentimento que eu tive quando eu fui selecionado para a Unimed foi que Deus queria já me recolher. Você teve muito medo, né? Porque, pior que não. Pior que não. Por quê? Durante a pandemia, Aline, eu cresci muito na minha espiritualidade. E eu busquei muito, sabe, entender muita coisa da vida, do que é após essa vida, a nossa passagem, sobre propósito do ser humano. E assim, eu edifiquei muito a minha espiritualidade. E quando passou o período da pandemia, eu tinha, assim, eu não falo isso com certo orgulho, porque eu busquei de fato. E eu entendi que às vezes a gente fala, a gente escuta muita gente falando, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E eu entendi que talvez a volta dele é a minha ida. E muita gente que se foi na pandemia, eu até brincava, eu falei, muita gente foi onde Jesus chamou a senha. E ninguém sabia o número. Eu falo muito isso. Né? Eu não sei qual é o meu número, mas de repente Jesus vai chamar o meu número, vai chamar a minha senha, eu não sei. Então eu preciso estar preparado, como na palavra mesmo diz, orar e vigiar, pois não saber o dia nem a hora que ele vai voltar. Verdade. Ou a gente vai para ele. E assim... recolhe de volta, né? Exatamente. E foi isso que eu partilhava com ele. E então você foi nesse emprego, não foi com medo, mas na certeza que se houvesse essa situação, eu estava preparado. Isso. Preparado é uma palavra muito forte, porque assim, mas ninguém tá preparado. Mas eu estava ciente. Sim. Ciente, Sim. Aline. E ele ficou assim, parou um tempo assim. E eu disse, por quê? Eu tava me cuidando durante a pandemia, me cuidei, não saía de casa, ia no mercadinho, quando chegava, do lado de fora, era álcool nas bolsas, tudinho, lavava tudo e tal. E Jesus disse assim, eu tô querendo te chamar, mas tu tá se cuidando demais. Então eu vou botar tu lá, tu vai pegar o Covid e vai morrer. Primeiro pensamento que eu tive. E eu falo isso muito naturalmente, tem gente que diz assim, e tu fala assim como se fosse... Eu digo, porque eu já entendo, minha gente, e a gente tá aqui, é passagem, todo mundo é passagem. E muita gente às vezes não quer falar de morte, não quer falar dessa situação e acaba tendo mais medo ainda. Porque você deve encarar isso porque é uma realidade. Todo mundo vai. Se nós formos olhar os nossos antepassados, todo mundo já passou. Sim. E vai chegar a minha hora. E daí eu preciso ter esse contato com essa situação para que eu não crie esse medo. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas para ir, tem que passar por essa situação. O próprio Cristo passou por isso. Imagina eu e você. Então, assim, eu fui começando a entender tudo isso. O primeiro pensamento foi isso. Eu vou pra lá, vou pegar a Covid e vou morrer. Não falei isso com minha mãe, senão ela ia morrer antes de mim. E aí, foi passando, e eu comecei a ir me reestruturando novamente. Financeiramente. Aí eu tinha carro, eu tinha moto. E aí eu fui me reestruturando, não tinha mais nada. Eu comecei a trabalhar na Unimed, eu ia a pé. Morava no Indianópolis, ia pra Unimed, hospital. A pé, nossa, todo dia. É uma tirada. 9 quilômetros, 4,5 indo e 4,5 voltando. E eu ia muito de boa, rezando meu terço, ia orando. Era o percurso que já me ajudava a me preparar para o meu trabalho. Em oração. Então eu comecei a usar isso. E daí eu fui me reestruturando. Depois consegui comprar um carro, consegui trocar o carro e fui. Quando foi em março do ano passado, já tinha mudado a administração em 2022, aí em março do ano passado, a administração chegou para mim e disse, a partir de hoje eu louvado seja Deus. Não fiquei devendo nada. Consegui trocar o meu carro, paguei a última parcela em fevereiro. Em março eu fui demitido. Então, assim, Deus foi cuidando de tudo e a coisa foi acontecendo. E graças a Deus, aí o período da pandemia só me serviu muito para me aproximar de Deus. Que coisa maravilhosa. Tá vendo como a gente compartilha de histórias tão incríveis aqui, né? E assim, cada um vai se colocando nesse lugar ou vai se identificando com a história. Que bacana. Vamos lá, hoje só música. E você criou uma identidade de mostrar seu trabalho de uma maneira muito peculiar, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Tem outra história sobre isso. Ele é o homem das histórias. É o seguinte, quando eu comecei a fazer voz e violão, eu senti que em alguns eventos, alguns ambientes,
alguns locais, precisaria de mais um complemento, né? Tipo, algo mais ritmo, como uma bateria, uma percussão. E eu tinha alguns amigos que me acompanhavam na bateria. Uma vez eu conheci um percussionista e ele começou a me acompanhar. Gente boa, tudinho. Eu comprei toda a parte de instrumento, percussão. toda a parte de percussão, tudo minha. E ele só ia pra tocar. E eu fechei um evento, um aniversário de 80 anos, da mãe de dois amigos meus, que são gêmeos, e ele já me conhecia desde quando eu trabalhava na churrascaria, que eles eram um contador de lá. E daí eles fecharam comigo, quanto é? Aí eu fechei, né? Fiz o valor, eu disse, mas tudinho, eu disse, Aí ele disse assim, eu disse, mas são pra 2, pô. O valor é pra 2. Não, beleza. Aí, massa. Fechei o valor. Acertei com ele, só vai ser tal dia, assim, a gente começa meio-dia lá. Beleza. E eu sempre gostei de chegar nos lugares cedo, montar cedo, pra qualquer imprevisto, e você ter tempo de resolver. E eu, 15 para 11, eu tava com tudo pronto lá no espaço. 11h10 eu comecei a ligar pra ele. Chamou e nada. 11h15, nada. 11h20, deu caixa postal. O evento foi na Coab 2. Ele morava, não sei se mora ainda, lá no São João da Escócia. Eu peguei o carro, atravessei a cidade e fui lá. Cheguei lá na porta dele. Fulano tá aí. Não vou expor o nome, né? Fulano tá aí. Tá não, foi pescar, a esposa dele disse. Disse, mentira, isso foi. Ele ia tocar, eu digo, ia. Meu Deus. A primeira coisa que eu pensei, né? Eu digo, poxa, eu fechei um cachê pra 2. Eu chego lá sozinho, ele vai dizer, não vou pagar por 2, só tem você. Primeira coisa que eu pensei. Do nada assim, eu disse, tá certo, tá bom então. Aí eu voltei, entrei no carro e fiquei. Matutando. Como eu já tinha percepção, meu primeiro instrumento foi percussão, eu tinha coordenação, eu sempre toquei, tipo, marcando com o pé, eu tinha mais ou menos uma ideia. Do nada, foi coisa de Deus. Fui na João Condé, comprei um pedal que bate na bateria. Comprei só o pedal, levei pro espaço, sentei no carrom, botei o pedal ao contrário, porque o normal dele é pra você tocar pra frente. Eu tive a ideia de botar ele ao contrário, botei a panderola no outro pé e comecei. Eu parei e disse, não acredito não. Que eu consigo ter essa coordenação motora toda. Exatamente, desse jeito. Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer. E assim, um salão pequeno e tinha muita gente da família. E eu fiquei lá na frente, né, perto da cozinha. E daí eu lembro que alguém chegou pra mim e disse, pode começar. Já era 12h15 mais ou menos. Pode começar. Aí eu disse, tá certo. Do jeito que eu tava, que eu comecei. Como era aniversário de 80 anos, eles pediram pra cantar uma música mais suave. Sim, Roberto foi mais Carlos, tranquilo. Tim Maia, coisinha mais... Aí eu comecei devagarinho, aí fui. E hoje você toca percussão. Hoje eu toco... Tudo a ver. São 7 instrumentos hoje, com a voz. Tem um carrom, que eu faço o pedal da bateria, tem uma caixa de bateria, tem uma panderola, tem um carrilhão, tem o prato, tem o violão e tem a voz. Queria que ele tivesse trazido tudo pra mostrar pra gente aqui. Um dia a gente pode estudar a possibilidade, né? Não teria nem espaço. Pois é. Mas, gente, que incrível. E hoje você vive só de música, Jéssica? Hoje eu vivo só de música. E hoje, assim, graças a Deus eu comecei a desenvolver isso, né? Não foi de uma hora pra outra. Mas eu comecei a desenvolver e fui acrescentando os instrumentos. Aos poucos. Aos pouquinhos. E mas fui sentindo acrescentando segurança isso. e vai. Foi dando e foi. E aí as pessoas começaram a ver isso, né? Que, assim, onde eu tô muito exposto é lá na pizzaria La Massa, que eu faço toda sexta-feira, a partir das 20 horas. Inclusive, Vanessa e Jurandir, depois, olha, aqui no Alinhados, viu? Exatamente. Uma pizzazinha lá, uma lasanha, que pra mim, modéstia à parte, né, é a melhor da região. A lasanha é maravilhosa. A pizza eu não experimentei ainda não, tá? Vai experimentar, olha. Presta atenção, manda a pizza pra ela experimentar, viu? Tô dizendo já. E eu faço lá toda sexta-feira, aproveitando, legal. né? A partir das 20 às 23. Eu faço lá. E não cobra couvert lá, viu? Muito legal. É. E daí lá, como é muito exposto, muita gente começou a ver e viu que era realmente algo diferente. Sim. E começou a me contratar e foi chamando e eu fui conhecido, fui ficando conhecido. E aí a coisa foi. Graças a Deus. Graças a Deus. Onde é que a gente acha nas redes sociais? Instagram e Facebook, jessblack.lemos. Instagram, JESSY Y Black. Black. Lemos.
Muito bem. E aí vai finalizar com música, claro, né? Te agradecer de verdade por ter estado com a gente, contar a história, foi tão divertido. Dei muita risada, me emocionei, como tem que ser, né? Boas histórias e te desejar cada vez mais sucesso, né? Que você continue com esse propósito de levar não só, né, essa alegria, mas a sua música, a sua voz, que é tão abençoada, né? E a gente conciliar isso, né? Voz, violão, música e toda essa musicalidade que você tem, que eu sei que você arrasa. Que Deus continue te abençoando cada vez mais, viu? Amém. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, estar aqui. Para mim é uma satisfação imensa. Mais uma vez, né, fazer um momento como esse com você, para mim é ímpar. Vivenciar momentos como esse. Eu gosto muito de partilhar a vida. Amém. E partilhar experiências. Que coisa boa. Gente, aí eu me despeço de você, vou deixar ele cantando e tocando. E você vai lá nas redes sociais dele e não esquece de seguir a nossa página Alinhados Podcast. Segue e compartilha com todo mundo e a gente vai curtir muito o Jesse Black. Fica com Deus, paz e bem, tudo de bom. Até o próximo sábado. Aproveitando aí, a Carnaval tá aí na porta, viu? É logo aí. Então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Que pena, ficou pra trás.